Fala pessoal, aqui quem fala é o Fábio e nós vamos fazer hoje um vídeo falando sobre repositório e Git. Então nessas últimas semanas eu preparei esse material principalmente pelo fato de muitas pessoas, muitos desenvolvedores de jogos, não só desenvolvedores de jogos como artistas também sentem a necessidade de trabalhar com repositório, né? Poder versionar os seus arquivos e vamos lá, né? Então inicialmente, qual que é o nosso problema inicial, né? Quando a gente trabalha com versionamento, a gente precisa normalmente de várias versões dos nossos jogos, né? Tanto a versão que a gente vai enviar para teste, a versão que vai mandar para Steam, a versão que foi lançada o ano passado, a versão que vai ser lançada agora, a versão que eu estou trabalhando, a versão que meu colega está trabalhando. Então a gente acaba criando muitas pastas, né, de projeto e isso acaba complicando um pouco as coisas, principalmente porque é difícil de organizar com o tempo, né? A chance de dar um erro, falha de junção de arquivos, sobrescrita, às vezes deletar sem querer. Então tem várias nuances que geram erros, e além de ser muito difícil você conseguir trabalhar a imagem de uma pessoa quando a gente tem esse sistema de pastas, né? Então, a partir disso, né, foi criado em 2005 pelo Linus Oswald, acho que é esse o nome, né, o criador do Linux. Ele criou um sistema Git, que é um sistema de controle de versão. É possível salvar diferentes estados do projeto, né? Então você consegue salvar o projeto em diferentes fases. Você facilita a colaboração entre várias pessoas. A gente vai entrar isso em detalhes mais à frente, mas cada pessoa pode ter uma réplica do repositório Git na sua máquina, e ao terminar o trabalho a gente consegue juntar novamente todo o trabalho numa única versão. Esse modelo, né, de desenvolvimento em Git foi adotado por grandes empresas, não só da parte de programadores e TI, mas também por ciência, design e documentação. Então é um padrão bem utilizado mundialmente. Ele é robusto, ele dificilmente tem falhas, porque ele sempre tem um backup, um save. É possível ir e voltar facilmente no histórico de arquivos. Ele já tem um sistema para poder fazer junção de arquivos, evitando conflitos. E ele, se você for verificar, ele é um sistema relativamente rápido. Bom, vamos começar por o que é o repositório, né? O repositório nada mais é do que uma pasta que é monitorada pelo sistema de Git. Então lá vão estar presente os arquivos do projeto, né? O Git também vai controlar o histórico de alterações, e você vai poder saber o que foi mudado e quando foi mudado em qualquer momento do projeto, certo? O repositório ele pode estar na sua máquina, como também pode estar num repositório na web, normalmente GitHub, GitLab, Bitbucket. Vou utilizar como exemplo o GitHub por enquanto, que é o que eu tenho mais afinidade, apesar de conhecer bastante também das outras tecnologias. Quais são os benefícios do GitHub? Você consegue verificar de um jeito prático todo o histórico do projeto. Ele consegue trabalhar em equipe com mínimo de bagunça. Coloquei sem bagunça, mas às vezes tem uma baguncinha ou outra. A gente consegue, através do histórico, voltar às versões antigas. E a gente tem integração com repositórios, né, e o CI/CD, né, que é o Continuous Integration, Continuous Delivery, que é a automação de testes, automação de código, automação de deploy. Então a gente tem várias integraçõezinhas que no futuro, em uma outra aula, a gente pode estar verificando um pouco. Os principais comandos, né? Então aqui tem uma listinha dos principais comandos. Vou pular isso aqui, mas no futuro a gente vai começar a verificar isso. Certo, e agora vem a parte legal, né? A parte legal que é poder criar um repositório. Eu vou utilizar o GitHub por ter mais afinidade a essa ferramenta, certo? A essa rede social, no caso, esse YouTube de arquivos. Então vamos lá. contato@indies.com.br, cadastrar-se no GitHub, tal, username
Indies BR, beleza. Temos o e-mail, vou criar aqui um password. Região Brasil, não quero saber de updates, criando a conta. Ok, verificação completa. Vamos pegar o código no e-mail. Índice BR, tudo certinho. Beleza, temos nossa conta criada. Então temos aqui nosso dashboard, temos aqui o nosso usuário. Bom, depois que nós criamos a nossa conta, eu vou mostrar aqui para vocês como configurar a parte de SSH no Windows. Porque o SSH, que é o Security Shell, é uma fórmula segura, utilizando como uma assinatura eletrônica para poder se comunicar entre o GitHub e a sua máquina de uma forma segura, certo? Então, para isso, a gente precisa que o serviço do Windows OpenSSH Authentication Agent esteja habilitado. Como é que a gente faz isso, né? Então, a gente vai Windows, a gente vai procurar aqui. A gente vai procurar serviços. Abrir a janelinha de serviços, que é essa daqui, né? A gente vai procurar pelo OpenSSH CDFGHJLMNO OpenSSH Authentication Agent. A gente vai verificar se ele está em execução, né? A gente deixa aqui o tipo de analisação automático e clica em iniciar caso não esteja. Nesse caso está rodando, então está funcionando tudo ok. Então o SSH está funcionando na minha máquina. A partir daí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar o nosso diretório de SSH, vamos gerar um SSH, né? Vamos lá. Então a gente vai aqui no PowerShell, até aqui para o próximo slide, né? A gente vai abrir aqui o PowerShell ou o terminal, dependendo do que você utilize. Então PowerShell. Aqui a gente vai colocar esse comando, né? ssh-keygen -t rsa -b 2048. E aí, dando enter, ele vai falar, olha, está gerando um key-pair, tudo certinho, né? Um private key-pair, que é o que é esse private key-pair? Então, todo certificado digital, ele existe uma chave privada e uma chave pública. A chave privada é o que fica no seu computador, que é o que vai validar a comunicação. E a chave pública é que você vai distribuir para os serviços que vão se conectar, que você vai se conectar. Então, a gente enviando a chave, a gente recebendo a chave pública, a gente consegue, através da chave primária, validar a chave pública. Perfeito? Então, essa é a validação de certificado digital. Então, coloca-se um nome do arquivo, vou colocar aqui um nome aqui, teste, override sim, que eu já tenho um arquivo de teste aqui, né? Aqui, se eu quiser uma senha, eu vou deixar sem senha. Certo, então a gente criou aqui. Então ele ficou aqui na minha máquina, na pasta users, Noisa, que é o nome do meu usuário, /ssh, e vai estar nessa pasta aqui o nosso arquivo. Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos aqui. C2 pontos. E aqui está o nosso arquivo de teste. Então aqui está a chave primária e a chave pública. A gente vai pegar o conteúdo desse arquivo e a gente vai configurar lá no GitHub para ele poder utilizar. O RSA é o padrão, né? Então eu coloquei teste porque eu já tenho o meu RSA, mas também pode ser outros tipos de arquivos, só que você tem que fazer uma configuração extra.
Deixa no RSA normalmente, de boa. Eu vou adicionar esse cara aqui extra. Eu vou pegar aqui essa chave, copiar. Vai entrar lá no GitHub. Cadê o GitHub? Aqui no usuário que a gente criou, né? Então a gente tem aqui o nosso usuário. Settings. Aqui na listinha do lado, procura SSH e GPG Keys. A gente vai adicionar New Key. Vai colocar o conteúdo aqui dentro. E a gente vai dar um título para ele saber, para a gente saber qual máquina que está sendo acessada. Então vou colocar aqui máquina de testes ou alguma coisa só para identificar. Então, adicionou. Então o SSH está aqui. Ele só vai falar que deu um erro porque keys invalid multiply key OpenSSH public format. Será que eu peguei errado? Vamos pegar aqui de novo. Ctrl A, Ctrl C. Vamos adicionar de novo. Teste. Adicionei. Foi. Colocou teste porque eu não estava logado nessa conta. Estava logado em outra conta. Então eu coloquei na minha conta pessoal, né? Fago Abreu. Coloquei aqui a minha chave. E é isso aí. Então, a partir daí, a gente consegue fazer comandos git na nossa máquina. Lembrando que se não tiver aqui, se você colocar aqui o git, verificar menos version ou menos v, deixa eu verificar, ele tem que dar a versão aqui. Se não tiver aparecendo a versão, então você vai ter que instalar o git. A gente vai colocar aqui git windows install. A gente tem aqui o git download, né? Então tem aqui o instalador do git para Windows e instala a partir daqui. Certo? Então é isso a nossa instalação. Vamos para a nossa próxima parte. Que a gente já colocou as keys, a gente já copiou o arquivo public, já está tudo certinho, tudo funcional. A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai criar o nosso repositório. Então vamos lá. Então aqui na nossa telinha a gente vai ter a telinha de criar repositório. Voltando aqui. Vou ir aqui para a parte de repositórios. Tem um botãozinho New. Quando você também vai para a home do GitHub, também tem uma opção aqui do lado para você criar um novo repositório. Vou colocar aqui. Essa aqui vai ser a aula Git. Vai ser o nome do meu repositório. Aula Git. Então, repositório temporário para aula. Aqui a gente tem a visibilidade, né? Se ele vai ser público ou privado. Privado somente eu e meu time vai conseguir verificar esse repositório. As pessoas que derem permissão. Aqui o readme é o arquivo de leia-me. Nesse projeto eu não vou colocar. O git ignore, eu vou falar um pouquinho dele agora. O git ignore, ele é esse arquivinho aqui, que ele faz? Ele é utilizado para ignorar pastas e arquivos. Então, dentro desse arquivo, ele vai dizer que tipo, nem tudo que está na pasta a gente quer salvar no repositório, porque ele não tem coisas que é específica do meu computador, da minha IDE, do meu... algumas coisas que é gerada como builds. Então, algumas coisas a gente não quer que ele salve no repositório. Então a gente coloca na pasta git ignore. Voltando aqui. Então temos aqui o git ignore. Como eu vou fazer um jogo baseado em Unity, aqui ele tem vários templates já de arquivos git ignore pré-configurados. Eu vou utilizar o da Unity, porque eu faço jogos em Unity. E a licença, vamos colocar aqui novamente. Aqui temos vários tipos de licença. Existem as licenças
tipos de licenças permissivas, né, que é o MIT, Apache 2.0, PST, que são licenças que você permite o uso, portanto, uso comercial, entre várias coisas. A única coisa que você precisa é notificar o copyright original, a licença original, para que você possa criar um produto comercial. Existe o Copyleft Licenses, que é os GPL, né? Então, os Copyleft License, eles são licenças que todo projeto que você criar em cima dele, obrigatoriamente, ele também vai ser um GPL. Então, você pega um programa base como free e você tem que gerar um programa free também. Então, algo que outras pessoas possam utilizar com fins comerciais. E tem a Non-Commercial License, né, que é a Creative Commons, entre outras. A mais conhecida, pelo menos da minha parte, é a Creative Commons, tem o copyright, entre outras coisas, que são licenças que proíbem principalmente o uso comercial de um código, que são licenças que não pode também ser, o seu código não pode ser incorporado em outros produtos e ganhos comerciais, certo? Então aqui eu vou criar um GPL Copyleft. Então aqui no meu, aqui eu vou colocar um GPL. Então, General Public License. Então, vou colocar esse GNU GPL. E vou criar o meu repositório. Então, tem aqui um repositório. Agora, como é que eu faço? Eu criei no GitHub. Então, lembra que eu falei que o repositório pode estar em 2 lugares? Então, ele pode estar na minha máquina, pode estar na web. Agora está na web. Como é que agora eu vou clonar ele? Como é que eu vou criar uma cópia dele na minha máquina? Como é que eu vou criar um clone desse repositório? Então aqui no GitHub a gente tem o code. A gente fez já a cópia do SSH, então a gente vai pegar aqui o SSH, copiar e vamos clonar. Deixa eu só ver aqui uma pastinha legal. A minha pastinha de documents barra cd GitHub Indies. Tem uma coisa aqui, tá? Só tem uma pastinha normal. E aqui eu vou criar o clone do repositório, né? Então vou pegar aqui, vou copy o URL de clipboard e eu vou colocar aqui git clone, nosso primeiro comando git, e vou colocar o repositório. E está clonando, clonou. Agora, se eu for aqui na minha pastinha, ele vai estar aqui nos meus documentos, no meu GitHub Indies, e vai estar aqui a minha aula Git. Minha pastinha, ele vai estar aqui com o Git Ignore que a gente verificou. Então vamos só dar uma olhadinha aqui no Git Ignore. Deixa eu só abrir aqui na visualização. Então a gente vai ver o seguinte, ó, na Unity ele vai ignorar algumas pastas como as libraries, temps, object, build, logs. Então todas essas pastas raiz ele vai ignorar. Ele vai pegar arquivos Blender, então .blender 1, .blender meta, memory captures, records, então todas essas pastas aqui, apesar que tá com as coisas que estão com hash, elas é comentário, então não leve em consideração as coisas que estão com hash, certo? Então, pasta de Visual Studio, então Unity Project, Solution, etc, etc, etc. Então já tem uma pré-configuração bem legal aqui já feita. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu projeto para cá. Projeto. Vou copiar essa pasta de projeto e vou jogar lá dentro. Certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar git
status, que é como se eu tivesse trabalhado já no projeto. Opa, eu não estou dentro da pasta, eu acho. ls cd aula git. Agora sim, ls vai estar todos os arquivos aqui dentro, tá? Git tem a ponto git ignore, license projeto, e eu vou dar o git status para ver como é que está o status do projeto. Olha, ele está falando que a Brent está aqui o que ele tem aqui, né? A Brent está update to origin, mas tem esses arquivos, um tracked files que é o projeto. Antes disso, vou utilizar uma ferramenta rápida só para identificar uma coisa. Olha, deixa eu pegar aqui o GitHub Desktop. Depois, mais à frente, eu vou colocar... Isso aqui é só para fazer uma verificaçãozinha simples, né? Deixa eu só ver aqui qual que é o usuário que eu tô. Não, eu não estou com o GBR. Eu vou fazer um site de GitHub. Continue no browser. Continue. Autorize desktop. Ok. Certo. Eu vou abrir o repositório que eu clonei aqui. Existe repositório no seu local, no seu meu drive. Ele está na pasta aula git, é esse mesmo, né? GitHub Indies, selecionar pasta. Add repository. É só para mostrar uma coisa muito importante, né? Olha, vocês estão vendo, a gente tem aqui que existe uma coisa chamada área ou stages, né? Deixa eu só pegar aqui a minha apresentação. Então a próxima parte aqui ele vai falar sobre o que é o ciclo básico do Git. Então o que a gente fez, né? A gente clonou o Git e ali a gente moveu uma pasta. Então a gente está no nosso working directory. E aí a gente vai separar do working directory o staging area, que é o que a gente vai preparar para subir. E aí quando a gente commita, a gente manda para o repositório. Então olhando aqui, existe na minha área de trabalho 35.430 arquivos, que é o arquivo do projeto. Só que esse projeto é um projeto vazio, não deveria ter tantos arquivos assim. Então, verificando aqui, a gente vê que tem muita coisa aqui que não deveria estar, tipo, que nem... Vamos dar uma enxugada nesse arquivo. Por que eu falo isso? Vamos pegar aqui. A gente está aqui o projeto. E o Git Ignore, ele está procurando a pasta library no mesmo nível do Git Ignore. E a library não está aqui. A temp nessa mesma área. A build no mesmo lugar. Logs no mesmo lugar. O problema aqui é que o meu projeto ele está num nível abaixo. O que eu vou fazer? Eu vou recortar tudo que está aqui. E vou subir um nível. Eu vou colocar as coisas aqui em cima. Na mesma pasta do Git. Assim, o Git Ignore vai ser muito mais efetivo e eu vou poder deletar essa pasta projeto. Certo? Então, todas as minhas pastas estão aqui. Todas as pastas do meu jogo estão aqui. Então, agora, o Git Ignore ele vai ser bem melhor aproveitado aqui. Vamos dar uma olhadinha. Olha, lembra que tinha 35 mil arquivos? Então, agora só tem 914. Então, agora só sobraram mesmo, foram os arquivos do jogo em si. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui para nossa linha de comando. Então a gente vai colocar aqui git status para mostrar todos os arquivos que ainda não foram rastreados. Então a gente tem aqui toda essa parte aqui que tem o .vs Code, Asset, Package, Project.
O VS Code é um arquivo de configuração do Visual Studio Code. Eu não quero que esse arquivo suba as alterações para o meu repositório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Git Ignore e vou adicionar. Normalmente eu adiciono no final do arquivo, né, as minhas opções pessoais. Então, vou colocar aqui /vscode. É assim que escreve? .vscode. Certo. Agora vamos ver se ele sumiu aqui. Certo. Então, o .vscode ele sumiu aqui das pastas. Vou colocar aqui também, ó. Git status. Ó, ele colocou que eu modifiquei o arquivo git ignore, porque o git ignore já é um arquivo rastreado, né? Porque ele já foi comitado na base do nosso projeto. E ele está falando, olha, vou usar um tracker de definição, os assets, packages, project settings. Beleza. Então vou colocar aqui git add. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou sair da área de... Cadê aqui? Eu vou sair da área do Work Directory e vou mandar para a Staging Area. Então eu posso dar git add assets. Opa. Deixa eu colocar aqui assets barra. Aí está adicionando todos os assets barra. Vou colocar aqui git status. Então adicionei tudo que estava aqui dentro da pasta de assets. Agora, se eu quiser colocar tudo de uma vez, eu vou colocar aqui git add -a para ele adicionar tudo. Certo? Git status. Então tá tudo verdinho aqui. Tudo que tá verde já foi para minha staging area. Certo? Então tudo aqui está preparado para eu fazer um commit, que é poder registrar as coisas. Então aqui git commit -m, que é git commit traço mensagem espaço, e entre aspas eu coloco a mensagem do meu commit. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o projeto. Eu vou mostrar um pouquinho sobre isso depois. Do projeto base. O commit semântico. Então eu vou colocar aqui a parte do commit semântico, que é uma feature, que é uma feature. Então eu estou adicionando uma feature, que é uma funcionalidade projeto base. Certo? Commitou, está local na minha máquina. Se eu dar um git status, ele vai estar lá. Eu estou na minha branch main. E aí está lá, a minha branch está à frente do origin by um commit, que é o commit que eu fiz. Então agora eu tenho que usar o git push para publicar as suas alterações locais, seus commits locais. Vamos lá? Git push. Pronto. E aí, só para ter certeza, eu vou dar um git pull só para puxar as coisas do servidor. Eu sei que não tem nenhuma alteração porque foi as alterações que eu fiz, mas um vício meu dá sempre um git pull. Tudo está atualizado. Então, beleza, nós temos nosso primeiro commit funcionando e a gente mandou para o Git da internet, certo? Vamos para a próxima parte. Então a gente passou pelo Working Directory, que é os arquivos na minha máquina. Separei Staging Area, que é o que eu queria mandar, que é o git add. E aí por isso, o git commit para salvar o repositório. E depois a gente deu um push para publicar ele
no repositório web, certo? E aí, a partir disso, a gente precisa saber o que a gente fez, né? Como é que funciona o Git por trás dos panos, por trás das coisas. Então, vou dizer o seguinte, o Git, quando a gente faz um commit, a gente está mandando arquivos para o Git, certo? Então, temos aqui um commit de vários arquivos, e a gente enviou, esses arquivos foram armazenados no Git. A partir do momento que a gente faz uma alteração, a gente não precisa salvar a pasta inteira do todo o projeto no Git. Então, o que ele vai fazer? Ele vai verificar o que é novo, ou o que foi modificado, e no nosso commit, ele vai enviar somente as novas versões desses arquivos alterados. Então, o arquivo antigo desse mesmo do caso aqui, o arquivo 2, né, que foi modificado nesse segundo commit, ele vai ficar armazenado em memória. Ou seja, ele não vai aparecer para a gente, mas ele vai estar lá naquela pastinha de Git, vai gerenciar os arquivos antigos. E aí ele vai aparecer somente o arquivo novo. E aí, se eu fizer um novo commit alterando o arquivo 1, ele não vai mexer no arquivo 2, ele vai pegar o arquivo 1 antigo e vai esconder. Claro que ele vai comparar com o arquivo novo que eu estou colocando, né? Mas ele vai fazer uma comparação certinha, vai esconder o arquivo 1 antigo e vai mostrar somente o arquivo novo. Então, o Git é inteligente a esse ponto, né? Tipo, enquanto a gente vai verificar somente os dois arquivos, ele vai gerenciar todo o histórico, porque aí a gente vai conseguir ir e voltar no histórico do Git rapidamente, né? Sem nenhum problema. Ele vai remontar todo o histórico do arquivo, verificar cada alteraçãozinha até a versão final. Então ele vai chegar, você vai pegar um momento, né, um commit, e ele vai pegar e vai somente remontar os arquivos com as suas últimas versões, certo? Então é praticamente assim que funciona a sequência de commits, né? Então, se a gente for verificar aqui, eu vou até utilizar o Git aqui para mostrar esse Git desktop. Então a gente tem esse history. Então o que acontece? A gente tem o fit do projeto base. E a gente tem o initial commit, que foi o que eu mandei, né? Então a gente colocou o git ignore, license, tudo certinho. E a gente mandou todos os nossos arquivos lá dentro, certo? Então aqui foi quando a gente criou o projeto, né? Então ele criou o git ignore e o license. Foram os dois arquivos, que foram que a gente fez pela web. Então ele fez um commit inicial. E aí depois a gente fez um outro commit, que é o fit projeto base, que está todos os arquivos do jogo aqui dentro. Então a gente vê essa sequência toda aqui, né? Então, tipo, o license aqui, ele não vai aparecer aqui, porque a gente não mexeu no license. A gente procura aqui o license, a gente não vai achar ele. Porque a gente não mexeu nele realmente. O git ignore, ele identificou que houve uma alteração. Ele vai até sinalizar o que foi alterado no arquivo. Então é aquela coisa, né? Ele tem um arquivo antigo que ficou armazenado. E ele vai mostrar somente o arquivo. Ele vai mostrar as alterações, mas a gente só vai ter visualização da última versão. Certo? Então vamos continuar a nossa brincadeira aqui. Agora vamos para o seguinte, como seria uma coisa chamada branch ou ramificações? Agora a coisa começa a complicar um pouquinho, porque nem agora a gente está trabalhando uma linha do tempo fechadinha, né? Tipo, a gente pegou, fez o primeiro commit, fez o segundo commit, talvez tenha até um terceiro commit. Mas e se no caso a gente tem uma versão fechada e nós queremos fazer uma nova versão? Ou a gente tem mais de uma pessoa trabalhando em funcionalidades diferentes. E aí que vem a parte de branches ou ramificações. Então a ramificação nada mais é do que a gente tem o nosso tronco principal, né, que no caso é a nossa branch main, que foi gerada no momento que a gente criou o projeto. Então a gente tem uma branch main. Então se eu colocar aqui git status, ele vai mostrar aqui embaixo, olha, você está na branch main, sua branch está atualizada com a origem branch main. A origem normalmente é o repositório, então a minha branch local é a main e ela está sincronizada com o repositório
main do GitHub. Então ele está falando que não tem nada para atualizar e a working tree está limpa, a árvore de trabalho está limpa, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma branch para trabalhar. Então a gente tem a main e aí vamos dizer que eu quero trabalhar numa feature nova. Então eu vou criar aqui uma nova branch, git. Já vou até já mudar para ela, então vou dar um git checkout. Então, vamos fazer só o branch, né? Git branch. Feature barra teste. Então vou criar uma branch chamada feature barra teste, certo? Então se eu colocar aqui git branch, ele vai listar todas as branches que eu tenho. Então ele vai mostrar aqui que eu estou na branch main, que ela está destacada aqui com asterisco, uma cor diferente, e que eu criei uma outra feature, uma outra branch, feature test. Agora, como é que eu vou passar para essa outra branch? O comando checkout, git checkout feat. Não tem autocompletar, feature barra teste. Certo, então eu mudei na feature barra teste. Então, digamos aqui que eu tenho o nosso primeiro commit, né? E aí, o que eu fiz? Eu criei uma branch, criei um outro espaço. E eu simplesmente saí desse quadrado e vim para esse quadrado. Certo? Só que aqui ainda não tem nenhum commit. Vamos dizer que esse mesmo commit está compartilhado nos dois. Porque eu criei essa branch baseada nessa branch. Então, o que eu fiz agora, né? Eu estava nessa branch main, eu simplesmente puxei um rabichinho para uma nova branch, que ela foi criada a partir desse momento que eu estou na main, certo? É porque está muito complicado, mas no caso seria isso, né? Deixa eu simplificar aqui. Eu fiz o commit inicial, né? Então fiz. Aí tem aqui o segundo commit, que foi o commit que a gente viu os arquivos. A gente criou a nossa branch de trabalho, só que ela ainda não tem nenhum commit, ela está vazia. Então a gente tem aqui o link, mas a gente ainda não tem nenhum commit. Vamos fazer uma alteraçãozinha simples. Vamos pegar aqui na minha pasta de trabalho. Eu vou criar um arquivo aqui dentro chamado teste.txt. Novo. Teste.txt. Vou colocar aqui primeira versão de teste. Salvei, fechei. Aqui eu vou colocar aqui git status. E aqui está mostrando, olha, tem um arquivo aqui que não foi traqueado. Teste.txt. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esses comandos pelo Visual Studio Code, para ficar mais fácil para mim também visualizar e até bom para vocês visualizarem também as coisas, tá? Então, VS Code, mas os comandos são exatamente os mesmos, tá, gente? Não precisa se preocupar. Vou fechar aqui essa parte, File, Open Folder, Documentos, GitHub Indies, Aula Git, Selecionar pasta. Aí a gente tem aqui todos os arquivos listadinho bonitinho. Deixa essa coisa. Ctrl aspas para abrir o terminal.
Vou colocar aqui git status. Então vai estar aqui tudo certinho. Por que eu vou abrir o Visual Studio Code? Porque ele tem essa abinha aqui, que ele também mostra a parte do Git. Da mesma forma que tem o Git Desktop aqui, o Visual Studio Code também tem uma parte parecida. Então ele tem aqui o arquivo que é um tracked. A gente tem aqui o desenho, lembra o desenho do graph? Ó? A gente tem aqui, ó, a gente está aqui no Feature Test. E aqui ainda está na main. Eu queria ver se dá para mostrar todos os View S3. Eu queria ver se dá para mostrar separadinho, né, cada linha. Tá. Beleza. Então tem aqui o nosso arquivo. A gente vai ver aqui, ó, tá vendo aqui no do ladinho as coisas, a gente vai ver ele mudando. Então vou colocar aqui teste.txt.txt, não, vamos mudar o nome desse arquivo aí, tá zoado. Cadê a pastinha? Ou melhor, né, vamos mudar aqui por aqui mesmo. Aqui, teste.txt.txt, rst, renomear. Então, aqui, git status, tá, teste.txt, git.add teste.txt. Não é ponto .add, é só git add. Pronto. Viu que aqui, ó, ele já mudou para stage changes. A gente consegue ver em tempo real as coisas alterando. Então a gente consegue fazer alterações tanto por aqui quanto por aqui. Então se eu pegar aqui, eu posso tirar do stage. E aqui eu posso adicionar de stage. Então a gente tem essa... Então eu estou ensinando aqui por código para a gente ver como que as coisas funcionam, tá? Então a gente está fazendo simplesmente isso. A gente está removendo o stage e adicionando o stage, tá? A gente colocou no stage, a gente pode colocar aqui o git commit -m e a gente coloca aqui as coisas da vida. Mas também a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar aqui. Aqui já tem um git commit, né? A gente só precisa colocar o message. Então, eu vou colocar aqui a mensagem. Então, aqui teste. Vou colocar aqui fit adicionado arquivo de teste. Commit. E olha, foi aqui, ó, fit adicionado arquivo de teste. Aqui a nossa main parou aqui e a nossa feature de teste continuou. Então a gente está o seguinte, como é que a gente olha aqui o nosso arquivo da nossa apresentação. Então a gente fez o seguinte, a nossa branch main parou aqui e a branch de trabalho fez o nosso primeiro commit. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que tem aqui. Merge. O que é o merge, né? A gente tem duas branches separadas e a gente quer juntar ela, né? A gente quer mesclar ela novamente em uma branch só. Então, o que a gente faz aqui? Como é que a gente faz esse merge? Digamos aqui, ó. Vamos ver. A gente tem uma branch principal com a sua linha do tempo, commit, e a segunda branch com seus commits. Quando a gente faz o merge, o Git automaticamente vai verificar a diferença entre os dois arquivos, né? Ele vai pegar os commits, vai ordenar, tentando seguir a mesma linha do tempo, vai verificar se tem algum problema e vai juntar elas. Então vamos lá, juntar a nossa branch de volta na main. Então, vamos fazer o seguinte: git checkout, a gente vai mudar para main
certo? Então a gente mudou para main. Git branch, para a gente ver qual que são os branches. Então, a gente tem aqui a feature test. E aqui a gente vai colocar o seguinte: git merge feature /test. Opa, ele já foi um fast forward, ele já colocou aqui, ó, tudo certinho e tal. Ele já viu o que foi adicionado, o arquivo test.txt, colocou um arquivo mudado, um arquivo inserido, create mod, tal. E a nossa branch local main, ela atualizou, né? Então o que aconteceu aqui na nossa apresentação anterior? O que aconteceu foi aqui. Peraí. Aqui esse commit que estava aqui, ele foi mergeado para cá. Deixa eu organizar aqui e mandar para trás. Então o que ele fez aqui? Ele simplesmente pegou o commit e jogou aqui para dentro. E deletou a minha branch de trabalho 2. Ele não deletou, a branch de trabalho 2 ainda está lá, mas ele pegou o mesmo commit e sincronizou as duas branches. Então agora eu estou com as duas branches iguais. Então esse commit aqui está tanto aqui quanto aqui. Certo? Então a gente tem um commit compartilhado. Deixa eu ordenar, trazer para frente. E aqui o nosso local está aqui, mas o remoto ainda está aqui. Então a gente vai fazer git push. Perfeito. Então agora como é que falou? O nosso repositório está atualizado. Vamos fazer o seguinte. Então a gente já fez uma branch, a gente já fez um merge, certo? Vamos ver o que vem aqui depois. Rebase. Rebase o que é? Então, acho que agora vai ser difícil testar esse Rebase, mas o Rebase nada mais é do que, enquanto eu criei a minha branch e fui trabalhando, outra branch foi criada e foi sendo atualizada. Porém, em vez de eu fazer um merge, eu simplesmente quero fazer o seguinte: como seria se a minha branch de trabalho fosse linkada no final da outra branch? Imagina só. Como que a gente faria isso? E por que eu faria isso? Primeiro, para resolver possíveis conflitos. A gente vai verificar essa parte de conflito em breve. Então vamos fazer um rebase. Rebase é o que? A gente foi trabalhando, né? Eu fiz minha branch à base da branch main, fiz todo o meu trabalho. Quando terminei meu trabalho, a branch main já não é mais a mesma, já teve várias alterações nela. E aqui que eu quero fazer? Eu queria sincronizar como se eu tivesse começado a trabalhar numa branch exatamente no ponto final agora. Então só apaguei esse link que a gente tem no começo e passei esse link para frente. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer essa simulação, né? Então vamos lá. A gente tem aqui, a gente vai criar um arquivo. Esse arquivo ele vai se chamar test rebase. Eu estou na branch main. Deixa eu só aqui. Git status. Eu estou na branch main. Ele está falando que eu tenho um arquivo. Só que deixa eu só colocar aqui git branch para ver quantas branches tem aqui. Então a feature test ainda está aqui. Eu vou remover. Eu já fiz o merge na main, então já está tudo na main. Então eu posso remover esse cara. Então git branch -d de delete.
a feature barra teste, certo? A branch foi deletada, então se eu colocar aqui git branch, só vou ter a main, certo? Ó, aqui também a gente tem a opção de criar nova branch por aqui. Vamos criar uma nova branch aqui por aqui para testar. Então a gente está aqui na nossa main, né, atualizadinha, tudo certinho. Eu vou criar uma nova branch. E aí eu vou colocar o nome de feature barra rebase. Olha, já fez o checkout aqui, tudo certinho, né? Então, se eu dar um git status aqui, eu estou na feature rebase e eu tenho esse arquivo teste rebase caminhado, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse arquivo e vamos colocar aqui, vamos escrever nele, baixar um pouquinho esse comando aqui, teste rebase versão 1. Git add, vamos mudar ele para ir para nossa área de staging. Git status. Tá, então tá aqui o teste rebase, ele tá lá tudo certinho. Git, aqui para vocês verem ele alterando aqui. Git commit -m fit adicionado rebase file. Criou, ele mandou. Eu vou dar um git push para mandar minhas alterações para a web. O que ele está falando? Olha, você não consegue dar o push direto porque não existe essa branch no remoto. Para isso eu tenho que mandar push setando uma branch no remoto. Beleza. Agora minha branch está lá no remoto. Então a gente tem aqui a nossa origem, a gente tem o rebase. Só que enquanto isso, a gente está trabalhando aqui no nosso repositório. De repente, alguém foi lá no GitHub Web ou em outro lugar. Foi lá nos meus repositórios. Entrou aqui e falou: poxa, eu preciso fazer alguma coisa aqui, tá difícil. Então aqui, a pessoa foi lá, criou um arquivo aqui e falou: olha, meu trabalho é importante e não posso esperar. E aí ele já fez todas as alterações. Coloquei aqui rebase arquivo. E aí ele já mandou o commit dele. Já criou aqui o commit e tal, colocou a mensagenzinha. Vou colocar aqui, ó, fit work on rebase.
Aí tá falando para comitar direto na main. Então aqui também é uma outra forma de fazer commit. E aí ele fez o arquivo. Beleza? Então tô aqui trabalhando, tal. Cheguei aqui, terminei meu trabalho. Como de costume, eu dou um git pull para ver as coisas que aconteceram. Opa, olha que legal, apareceu aqui na nossa arvorezinha, olha. Então meu trabalho está aqui, eu fiz as minhas coisas, tal, tudo. Só que enquanto isso, alguém adicionou esse arquivo rebase arquivo na origin main. Aí eu quero essa versão no meu trabalho. Só que eu ainda não quero dar merge no também, mas eu quero esse arquivo aqui no meu trabalho. Lembra que eu fazia o negócio de fazer o rebase? A gente vai cortar isso aqui e vai colocar aqui. Pô, ele fez um fix importante, eu quero isso no meu trabalho, então vou colocar aqui. Git. Eu estou aqui na minha branch origin git status. Eu estou na minha origin, eu estou na minha feature rebase. Eu vou colocar aqui, ó, git rebase, e eu quero dar um rebase na main. Eu quero relinkar. Você pode tentar relinkar em outras branches também, não precisa ser necessariamente a main, mas eu vou dar um rebase na main, que é a mais comum. Git pull para puxar tudo que está na internet. Git rebase main. Oxi. Git status. Git push. Deixa eu dar um git check. Ah, tá. Faltou isso. Infelizmente a gente tem que fazer isso. A gente tem que dar um git checkout main. A gente tem que ir para main quando acontece essas coisas. E aí eu vou ter que dar um git pull. Agora eu vou voltar para minha branch. Git checkout feature rebase. Agora sim eu posso fazer, porque agora está tudo atualizado na minha máquina, que aquele lá só estava só na internet. Vou lá aqui, git rebase main. Opa! Lembra aquele negocinho que eu falei? Ele pegou e mudou. Agora vou dar só um, que agora vai dar um conflito, né? Porque a minha branch, ela passou, que estava aqui embaixo, ela passou aqui para cima. Tá vendo? Ó? Ele saiu o link daqui e veio para cá. Só que ainda na web ainda tá atrasado. Então vou dar um git push. Provavelmente vou precisar dar um force, que ele vai dar um conflito. Rebase sempre dá esse conflito. Então quando é git rebase, a gente tem que forçar o push. Git push -f de forçar. E pronto, a linha voltou lá para cima. Olha, espero que esteja um pouco didático. Eu sei que está muito confuso aqui algumas coisas, mas com o tempo e com a prática a gente vai aprendendo os macetes dessa tecnologia que é o Git. Claro que tudo que eu estou fazendo aqui é possível fazer pela interface. Eu estou fazendo pelo comando, simplesmente para vocês saberem da onde vem e para aprender mesmo, porque querendo ou não, depois que vocês saberem, né, que a parte difícil, que é a linha de comando, quando for para a interface, a parte de UI vai ficar muito mais fácil. Certo?
Então fiz essa parte. Vamos para a nossa próxima aulinha, o nosso próximo item da nossa aula. Então, a gente fez o rebase. E agora vem o pior de todos, que é o conflito. Que é resolver conflitos. Vamos lá. Como que a gente faz? Como que é o conflito, né? De vez em quando a gente faz um rebase ou faz um merge, às vezes acontece de duas pessoas mexerem no mesmo arquivo. E quando acontece isso, às vezes o Git ele não resolve automaticamente, né? Porque ele não sabe qual versão do arquivo é a que você quer trabalhar. E ele acaba te dando a opção de, olha, esse arquivo está conflitando com esse outro arquivo que tem o mesmo nome. Tem linhas diferentes lá dentro. Aí ele pede a interação humana para poder fazer essa correção, que é o que a gente chama de conflito, que é o conflict. Então aí, a partir desse momento, a gente tem que fazer a solução de conflitos. Certo, então vamos fazer o seguinte, vamos simular um conflito, né? Vamos fingir que tem duas pessoas trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo. Voltando aqui para o Git, a gente tem ao nosso trabalho que está na branch git status. A gente está aqui no feature rebase, então a gente está aqui na nossa feature aqui em cima, né? Vamos só dar um git pull para trazer as alterações que estão no servidor, né? Então tudo em ordem. A gente vai pegar esse teste.txt e vamos alterar aqui. Alterado na branch de trabalho. Salvar aqui. Dar um git status aqui. Vamos olhar como funciona aqui do lado, mas aqui. Git status. Então, eu alterei esse arquivo. Vou comitar. Git push commit. -a para adicionar tudo. Eu posso colocar git commit o nome do arquivo, né? Teste. Vou colocar aqui -a. Faz git add. -a para adicionar o arquivo. É a maiúsculo, desculpa. Então, ele já foi aqui para o stage. Git commit -m. Vou colocar fix, como se fosse uma correção de erro. Fix. Essa frase aqui é opcional, mas é sempre bom deixar semântico o que a gente fez. Então, nesse commit, eu fiz uma alteração de teste. Vou dar um git push para enviar para a web. Então a gente tem aqui uma alteração no teste.txt. Então é aqui que nós estamos na nossa branch azulzinha. Então essa aqui é a main, né, a laranjinha. A azulzinha é a branch que a gente está trabalhando. E enquanto isso, outra pessoa entrou pela web e fez o seguinte. Deixa eu dar um refresh aqui. E ela fez o seguinte, ela pegou o teste.txt e ela fez o seguinte, ela pegou, essa aqui tá vendo que ainda está na versão antiga. Vamos ver editar aqui. Fiz uma alteração na branch principal ou na main, branch main. Vamos comitar. Vamos!
Aqui fit update test.txt main, e eu vou comitar essas alterações, certo? Agora no momento que a gente for verificar o merge request, eu vou fazer o seguinte. Agora eu quero juntar as branches, né? Então vou para main, git checkout main. Aqui ele tá falando, opa, não é checkout. Vou dar um git pull para baixar as alterações. E aí eu vou dar um merge na nossa branch, que eu não lembro o nome da branch. Nessa branch o Rebase não existe, então até sumiu aqui. Então, vamos lá, qual que era o nome da branch? Git branch feature Rebase. Então, git merge feature barra Rebase. Deu um conflito. Então o que ele está falando? Quando a gente tentou juntar as duas versões, o mesmo arquivo foi verificado e ele precisa resolver esse conflito. Então o que o conflito diz, né? O conflito diz que na minha head, que é a minha branch, que eu estou puxando o merge, né? A nossa branch, ela teve essa alteração e o que está vindo é essa alteração. Ele está falando, olha, a gente precisa resolver esse conflito. No nosso caso, a gente pode simplesmente remover os dois lados e juntar tudo. Então, para juntar tudo é só remover isso, isso e isso. E nisso a gente já está resolvido o nosso conflito. A gente pode pegar uma versão, outra versão, não tem problema nenhum. Então, aqui está falando, né? Para consertar o conflito, você tem que commitar o result. Então, salvei. E eu vou dar no nosso commit git status git dd-a, que a gente fez a alteração do git commit -m fix merge Estamos descendo, moço. Git push. Moço, estamos descendo. Estamos descendo. Já tá, vai dar 8h20. E está resolvido o nosso conflito. Então aqui o que aconteceu? Ele colocou aqui que até ele desenhou aqui o formato de como a gente verificou, né? Então a gente teve o nosso trabalho, né, da branch azul, e a gente teve o nosso trabalho aqui a main, né, a branch azul é a main, aqui a branch amarelo é o fix test, o fix base, aliás, no caso, e a gente fez um merge, e a gente tem essa merge aqui que é a correção, que juntou um arquivo no outro, tudo certinho, e aí a gente corrigiu o nosso conflito. Bom, aproveitando também, vamos dar uma olhadinha de como a gente faz versionamento de código, né? Vamos ver como que normalmente no desenvolvimento de games, como a gente verifica a divisão, os estágios de desenvolvimento de jogos e como a gente versiona a versão de uma aplicação. Então, olhando aqui o ciclo de vida de lançamento, né? A gente, principalmente na área de jogos, a gente tem a versão alpha, que é a versão que é utilizada dentro dos times de desenvolvimento. Então a gente acaba criando uma build interna para testar entre a própria equipe, test developers. E essa versão é chamada de versão alpha. A partir do momento que essa versão ela é publicada, ou seja, ela passa, mesmo que seja um early access ou uma versão de teste ou uma demo,
ela passa a ser a versão beta, que seria a nossa primeira versão pública. E a partir daí, quando a gente já tem o produto final, a gente tem o release, que é o Release Candidate, ou RC. Então essas são as nomenclaturas, né? Então quando a gente vai desenvolver um jogo, a gente tem a versão alpha, versão interna para desenvolvimento, versão beta, que é a versão que a gente libera, mesmo que seja uma versão de testes, e a gente tem o release, que é a versão final, que é liberada para o público como versão comercial. E aí a gente vem a parte de versionamento. Sabe aqueles numerozinhos que aparecem toda vez que você vai ver a versão de um programa, que ele tem 3 numerozinhos? Então, cada número, ela significa uma coisa. Então a gente tem o primeiro número, que é a versão major. Mas vamos começar pelo menorzinho, vamos começar pelo patch. O patch, o númerozinho menor, ele é apenas uma correção, pequenos ajustes, pequenas modificações ou coisas que é feita rapidamente para poder ajustes. Então, o patch nada mais é do que uma correção de bug, melhoria de desempenho, algo que não inclua uma funcionalidade nova, mas que resolva alguns problemas, seja um problema de algum bug muito sério, ou seja, alguma correção para melhorar o desempenho do jogo, mas que não altera alguma funcionalidade nova ou coisas assim do tipo. Então, essa é a parte do patch, que são pequenos ajustes. Aí nós vamos para o minor. O minor o que é? Esse segundo número, né, o número do meio, ele é a versão que indica que houve uma melhoria no jogo, uma melhoria grande. Adicionou um novo mapa, uma nova mecânica, novos personagens, algo que muda visivelmente o jogo, algo que o próprio jogador note que há algo novo no jogo. Então, essa é a versão minor. E a major é um pouco parecida com a minor, só que a diferença é o quê? A major, ela tem mudanças que a gente chama de breaking changes, ou seja, algo que no código funcionava antigamente parou de funcionar, ou alguma compatibilidade com alguma outra ferramenta. No caso, quando a gente mudou vamos até utilizar a Unity como nossa, como posso dizer, referência, né? Quando a gente estava na Unity 4 ou 2023, ou coisas assim do tipo, todos os códigos feitos na versão anterior, a 2022.0. alguma coisa, até a 2022.4. tal, todo o código feito na primeira versão, ela funciona na última versão com o mesmo número inicial. E a partir do momento que a Unity mudou para a Unity 5, muitos códigos da versão 2022, 2021, 2023 pararam de funcionar. Por quê? Quando a gente muda ao primeiro número de uma versão, ou no caso da Unreal 4 para Unreal 5, muitas coisas param de funcionar. Então a gente chama de breaking changes, algumas mudanças que não existe mais compatibilidade. Então essa é a diferença. Então o primeiro número é o número de breaking changes, é tipo, todos que tem esse mesmo primeiro número, o código, ele é compatível em todas as versões posteriores. Não digo o contrário, você vai pegar uma versão recente e tentar rodar num código antigo, não vai funcionar. Mas você consegue atualizar para versões com esses dois números para frente, sem nenhum problema. Então a versão minor são correções planejadas que não tenham breaking change, seja adicionar funcionalidades, adicionar de personagens, adicionar códigos, integrações, e o patch são pequenos ajustes e correções, certo? E a partir daí também a gente tem o Semantic Version, que é o que eu estava utilizando no commit. Lembra que eu estava colocando fit, tal, fix, pau. Então toda essa parte são Semantic Version. Os mais comuns que eu utilizo normalmente é o fit, que é para adicionar nova funcionalidade. Eu uso o fix, que é normalmente para correção de bugs, correção de problemas. Eu uso às vezes refactor, quando eu quero modificar o código sem alterar a funcionalidade, mas melhoria de código. Environment, que é a configuração de ambiente. E praticamente isso. Essas no build normalmente eu não coloco, porque a build ela acaba gerando um artefato
próprio, então ele não entra no código em si, pelo menos eu não uso muito essa build. E aí ele ficaria mais no... O que eu utilizo mais é o CI, que é uma vez ou outra que você vai utilizar, mas o principal é o fit, fix, às vezes o environment, refactor ok, e raramente a gente nunca, como programador, a gente nunca altera a documentação, né? Então, caso precise alterar a documentação, tem o docs. Certo? Agora vamos ver um fluxo de trabalho, né? Como que ficaria o fluxo de trabalho? Então, digamos que a gente tem aqui a nossa branch principal, que é a master. Eu vou utilizar um padrão do Git Flow, que é um jeito que é mais padronizado, que até o Git já vem por padrão essas... como posso dizer? O Git ele já vem na forma dele já uma parte facilitada de poder fazer o Git Flow dentro da própria ferramenta. Depois eu passo mais um passo a passo. A gente vai fazer isso na prática e vamos ver como que isso funciona. Então, normalmente a gente tem a nossa master, né, que é a nossa versão a nossa branch principal, né, o nosso tronco principal do jogo. A gente tem a versão de desenvolvimento, que é a branch, né, a gente tem uma branch reservada só para a gente utilizar para poder desenvolver internamente antes de enviar para a master. E aí o que acontece? Quando a gente faz pequenos ajustes, lembra aquele terceiro número que a gente faz a manutenção? A gente cria uma branch de hotfix, a gente atualiza tanto a master quanto a develop. A ideia é que com o tempo, toda vez que a gente lança algo, a develop e a master sejam branches iguais. E a ideia é que a gente vá mexendo na develop, melhorando a develop, até o ponto que ela já estiver pronta para poder fazer um lançamento, e a gente lança as alterações da master. Então, no caso do hotfix, é bem simples. Vou fazer uma correção de bug rápida. Faço uma cópia da developer, vamos lá fazer uma branch. Git, branch, tal, hotfix, coloco o nome da funcionalidade que eu vou mexer ou do bug que eu vou corrigir. Faço o meu trabalho, terminou. Eu faço uma merge, tanto na develop quanto para master. A ideia é enviar para master. Só que a gente manda primeiro no develop, faz um teste, se tiver ok, a gente vai para branch da master. E aí a gente tem as duas branches, tanto a master quanto a development, sincronizada, tudo certinho. E aí agora quando fazer um planejamento a longo prazo, eu quero fazer uma alteração grande no jogo, uma coisa planejada, que não seja só uma correção de erro. Então eu vou, a partir da develop, que ela é uma branch que em teoria ela está sincronizada com a master, eu vou acabar criando uma branch de feature. Vou começar a trabalhar nela, fazer todas as minhas alterações. E quando eu terminar, eu faço o merge dela novamente na developer. Se eu tiver mais de uma feature, a gente faz esse processo para mais de uma vez. Então, a gente pode ter 4, 5, 10 features separadas. Quando todas estiver terminado, a gente junta de novo na development. Nesse momento, a development e a master vão estar totalmente diferentes. E a gente cria uma branch de release, que ela vai servir praticamente para criar uma numeração, para criar um versionamento, e esse versionamento ele vai poder mesclar tanto na master quanto na development. Eu peguei aqui um material da Alura, deixa eu só ver se está aqui em cima. Não está aqui, mas a gente dá uma olhadinha rapidinho. Alura Git Flow, que aí a gente vai poder ver com mais calma como que a gente faz esse procedimento, né? Então aqui tem um texto aqui sobre como utilizar a versão do Git Flow, né? Que é uma ferramenta que é utilizado dentro do Git. Então ele tem os próprios comandos, inclusive foi daqui que eu tirei essa imagem. E aí a gente tem aqui a nossa branch explicando o que é a branch de development, o que é a branch main, o que é a branch de feature, o que é o hotfix, o que é a branch de release, né? Então ele vai dar, essa minha explicação que eu fiz, ele vai estar um pouquinho mais detalhadinho aqui. Então ele vai poder dizer aqui como a gente implementa o Git Flow. Então o Git, a partir da versão 2.5.3 no Windows e nas outras versões, ele já, das outras plataformas, ele já tem o Git Flow instalado. Então no Windows o Git já tem o 2.3, no Linux você tem que dar um apt install o Git Flow, e no
OS X também. Então, como é que eu faço aqui o Git Flow, né? Como é que eu vou iniciar? No caso, né, quando a gente vai fazer na mão, a gente tem que criar a branch de development. Então vai estar aqui o git checkout -b development. E no caso, quando já tem o Git Flow instalado, você vai ter lá Git Flow init. E ele vai criar a branch de development sozinha. Então, a isso ele já meio que prepara o seu repositório para poder trabalhar com Git Flow. Vamos fazer um teste aqui na nossa branch. Então, vou colocar aqui. Então, eu posso tanto criar o branch de development como posso usar o flow. Então, vou colocar aqui Git Flow init. Git Flow init. Eu estou na main. Vamos ver aqui a mensagem que ele vai me dar. Demora um pouquinho, ele é um pouco lento mesmo. Mas todas as vezes que eu utilizei, eu percebi que ele demora um pouco. Provavelmente ele deve estar verificando todo o Git para poder fazer o Git Flow. Certo? Então ele criou aqui, né? Git Flow init. Ele está me dizendo qual a branch que você vai fazer as releases de produção. E eu vou dizer que já vem por default aqui a main. A gente tem aqui duas branches na nossa máquina, né? A feature rebase que a gente pode deletar, porque já foi feito o merge. E a gente tem o main. Então vou manter aqui o main. Qual branch você vai utilizar para a integração do next release, que é a que a gente vai querer a development. Então, eu quero manter com o nome development. Não existe, então vou ter que criar. Achei que ele criava, então vou colocar aqui git branch development. Para criar a branch de development, eu vou dar um git branch para mostrar todas as branches. Eu vou remover essa daqui que a gente já fez o merge, então git branch -d de delete. Se eu quiser deletar uma branch que não foi feito o merge, a gente coloca o D maiúsculo, que é para forçar o delete. Então, nesse caso, só o D minúsculo funciona. A gente coloca aqui feature barra rebase. A gente deletou, a gente ficou apenas com duas branches, então git branch main e development. Então vamos lá de novo, git init, git flow init. Certo? Então aqui ele já deu aqui as cartas. Então, development. E aqui ele está falando como que vão ser a descrição, né, dos features. Então vou deixar aqui com padrão, né, feature barra. Bug fix também, vai ser os nossos hotfix, bug fix. Release, as branches de release, né, então se você releases barra. E vai ter o hotfix. Então, bug fix, hotfix, aquele fez uma divisão, mas uma coisa pode estar dentro da outra, né? Bug fix pode ser um hotfix. Então, é isso aí. Agora, support branch, sinceramente, eu nunca utilizei, então eu não sei dizer como que eu utilizaria a branch support, mas vamos manter o barra support. E o tag prefixo, se eu quiser colocar uma versãozinha, né, antes da tag, então vou colocar um V, então vai ser v ponto tal, ponto tal, ponto tal. Hooks and filters, tal, ponto git barra hooks, onde vai ser o diretório dos hooks, vou deixar lá no mesmo. Então, perfeito, iniciei o nosso Git Flow. No nosso repositório já tem as branches separadas, então, Git branch. Então, ele já tem lá nossa main, nossa development. E a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um release. Vamos criar um releasezinho para a gente testar, para a gente brincar. Então vamos aqui na nossa documentação do nosso Git Flow.
vamos criar uma feature. Então aqui ele está falando, né, como se eu quisesse fazer manualmente. Então a gente vai dar um git checkout development para mudar para branch development. A gente vai colocar um git checkout -b e o nome da feature, certo? Então, mas eu vou utilizar o comando do git flow. Então vou colocar aqui git flow. Eu vou mudar para development só por questão. Então, vamos ver o que acontece se eu colocar na main. Então git flow start. Como que é a descrição certinha? Git flow start feature, e eu vou dar o nome da feature. Feature. E aí eu vou colocar sprite. Vou colocar uma imagem. Eu escrevi errado. Size feature. Git flow start feature. Tá certo. Ah, git flow feature start. Não é git flow start feature. Git flow feature e start. Aí vai montar, né? Beleza, então nova branch ele criou, né? Ele colocou /feature sprite, foi criada baseada na development, e eu estou agora na feature by sprite. Então ele já automaticamente ele já verificou, me moveu para development, criou uma branch com /feature baseado na development, e agora eu estou na feature finish. E aí quando feature by sprite. Ele está falando aqui. Ele está falando aqui, começando a comentar na feature, quando eu terminar, utilizar git flow feature finish sprite para eu poder finalizar. Vou colocar uma imagem aqui, né, já que a gente está nessa parte aqui, então vou pegar minha pastinha de assets e vou adicionar uma imagem lá dentro. Deixa eu pegar aqui alguma imagem. Vou colocar o meu avatarzinho aqui. Coloquei meu avatar. Aí, aqui já vai mostrar, né, que eu coloquei a imagem, tudo certinho. Se eu colocar o git status, ele vai mostrar, né, que a minha imagem ela não tá traqueada, porque eu nunca coloquei ela. Então, vou colocar aqui git add -a. A gente vai jogar aqui para stage. Você pode simplesmente colocar o maisinho aqui, tá? Tô colocando código para a gente se acostumar com o código. Então, git status, para mostrar que ficou verdinho, então já tá tudo certinho. Aqui ele já foi para o state de changes. Eu vou colocar aqui git commit -m. E aqui a gente usa o nosso semantic, né, que a gente viu aqui no nossa apresentação, né, que é essa semântica aqui, né. Então, vou colocar aqui, eu estou criando uma fit. Dois pontos. Add avatar image. Git push, para dar o push para o repositório, né? Está falando que essa branch ainda não tem uma branch equivalente na internet. Vou copiar aqui, vou colar, que ele vai simplesmente setar na origem o feature /sprite. Na verdade, sprite, faltou o E ali. Sprite. E é isso aí.
New branch, tudo certinho, deu push e tal. Agora eu vou finalizar essa branch. Então tá aqui, né? Tá vendo aqui na linha do tempo, a gente criou essa feature aqui. Agora a gente vai ter que fazer o processo de finalizar a branch, que é o quê? A gente chegar aqui. A gente fez o quê? A gente passou aqui nessa linha, na linha verde aqui, né? Ele criou a development, fez baseado na development. Agora a gente vai finalizar para jogar de volta na development. Então vamos lá. Qual que era o comando que está aqui? Que era o, quando a gente começou, que era aqui, ó, git flow feature finish. E o nome da branch sem o /feature. Então, git flow feature finish. Agora eu vou fazer toda a parte que ele vai fazer por trás disso. O que ele vai fazer, né? Quando a gente dá o feature finish aqui, cadê? Finalização do branch release, não é branch feature. Aqui, ó, quando a gente cria, né? Ele fez o checkout development, ele fez o "-b", create feature, tal. E aí quando a gente finaliza, por trás ele simplesmente muda para main e ele faz o merge. Se der conflito, a gente vai ter que resolver o conflito. E aí o que a gente usou foi exatamente esse comando, né? Git flow feature finish, o nome da feature, só que a gente só precisou do name. A gente não precisou desse traço feature. Certo? Então aqui ele fez, né? Fez o sumário e tal. Ele colocou aqui, ó, feature foi mergeado na development. Então, a feature branch tal foi, ele já deletou a minha branch aqui na minha máquina. Então, se eu dar o git branch, então ele deletou, né? Então, a gente não tem mais a nossa branch. Então, a branch já foi mesclada no development. E ele já me jogou de volta para a branch de development. Então esse foi o resumo das coisas que ele fez. Então em que passo que a gente está? A gente está no passo de... Vamos ver aqui. A gente está nesse passo aqui. A gente mesclou tudo na development. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar o release. Nossa main, que aqui é a master, né? Ela não está sincronizada com a development. Então agora a gente vai fazer essa sincronização através de uma branch de release. Lembrando que você pode colocar várias features, deixar a development bem diferente, e aí no final a gente vai fazer a nossa branch de release. Então vamos ver aqui como é que funciona a parte do release. Branch hotfix, branch release. Então o que ele vai fazer? Olha, se eu for fazer manualmente, ele vai chegar aqui, git checkout development, git checkout "-b", release 1.0.0, e agora a gente vai colocar aqui o git flow release start 1.0.0. Então ele vai criar nossa branch de release. Então git flow release start 1.0.0, git flow release start 1.0.0, enter, e vamos ver o nosso primeiro release. Claro, você pode colocar a versão beta, né? Então, versão alpha, 0, ponto, alguma coisa, tal, tudo. Mas essa é a nossa versão. Então, ele criou new branch release /1.0.0, foi criada. Então, agora estou na branch release 1.0.0. E aí, ele vai falar aqui, ó, agora eu tenho o bump de versão. Então, começando a comitar, tal. E tá falando que quando eu terminar, eu vou dar um finish, que é no caso aqui a gente não vai precisar fazer nada, né? Então não preciso fazer nenhum ajuste, nenhuma correção, né? Nem nada intermediário nessa branch. Então simplesmente eu vou finalizar para ele poder ir. Então vou dar aqui o finish, e aí ele já vai passar tudo para main. Esperar um pouquinho. Certo? Ele fez aqui, ó, trocou para main. Ele fez o up to date. E aí tá falando o
Aqui se eu quiser fazer algum comentário, né? Vou falar aqui, ó, entre com uma mensagem de commit para explicar porque o merge foi necessário, especialmente se merge os updates, tal. Então vou fazer só o seguinte, eu vou colocar aqui o que eu fiz aqui. Então eu estou criando a primeira versão. Salvei, fechei. Ele vai atualizar aqui, porque ele está esperando eu fechar, né? Vou ter que dar continue. Ele está esperando eu fechar o arquivo. Eu fechei o arquivo. Certo. Então ele esperou, ele fez eu colocar de novo, né? Então, your branch está red, tal, por 2 commit, tal. Ele tá falando para mim fazer o git push. Se eu quero colocar alguma mensagem para a tag v1.0.0, não quero fazer nenhuma mensagem, eu quero simplesmente fechar. Ele deu erro fatal porque eu não coloquei mensagem. Espera aí que a gente faz de novo. Tem que colocar mensagem. Triste. Aqui ó, a gente tem aqui a nossa branch main, a nossa branch de fit, e agora a gente está fazendo um merge de volta na main local, né? Porque é azulzinho local. A web está aqui ainda. Mensagem, então, first ou primeira versão brasileira, Herbert Richards. E aqui, versão para aula. Fechar. Certo, então ele vai aqui, ele fez um release branch e fez um merge na main. Ele criou um release tag versão 1.0.0. Lembra que eu coloquei nas configurações para colocar um Vzinho? Era para colocar do Vzinho ponto alguma coisa. Então ele fez o tag, mergeou tudo na development. Então ele fez o seguinte, ele fez o merge na main, depois ele fez a tag, depois ele fez o merge na development. E aí, para todas as branches ficar atualizadas, porque eu coloquei lá umas mensagenzinhas, ele tá falando aqui release branch tal foi deletada, então já deletou a branch do release e me jogou de volta na development. Então ele fez exatamente o que tem aqui no na nossa imagem. Então o que ele fez? A gente fez a branch, fez o release, colocou lá as mensagenzinhas e aí ele mesclou de volta na development essas alterações de mensagem e criou a versão 1.0, além de criar tag. Agora, aonde que eu acho essa tag? Deixa eu só dar um push para ver se foi realizado o push, mas eu acho que já deve ter feito. É igual quando dá Ctrl C. A gente dá Ctrl C várias vezes. Então git push, só para ver se ele foi lá. Ele tá falando que minha development não existe na remoto, tá só local. Então tem essa pequena diferença aqui. Quando tá azulzinho local, laranjinha internet. Então vamos subir nossa development para o git. Nova branch, development, tudo certinho. Git pull para puxar tudo que está na internet. Git branch para dar mais uma olhadinha nas nossas branches. Então development bem. Vou trocar para main só para ver como é que tá. Git checkout main.
Ele está falando que a nossa branch local está à frente da nossa da internet. Então, a gente vai dar aqui um git push para poder mandar o que está na nossa máquina para main. Agora que está tudo organizadinho, tudo alinhado, então nossas branches estão todas certas. Queria ver se tem um jeito de mostrar todas as branches ao mesmo tempo aqui. Que a gente tem a development e a main. Então, git status é git branch. A gente tem a main e a development. Vamos lá, vamos ver como é que tá na nossa web. Então, aqui no nosso git, a gente tem aqui o nosso repositório Hola Git. A gente tem a branch main, a development, essa feature replace eu posso remover já. Então, vou aqui, remover essa branch. Que ele tem na internet, mas não tem nada na minha máquina, né? Também development, tudo certinho. Pull requests. Ele tá falando que eu criei a development há 2 minutos atrás para eu poder criar um pull request para mim, mas já existe, já está tudo automatizado. Então toda vez que a gente faz alteração ele faz isso. Mas vamos voltar aqui para o nosso repositório. Então, a gente tem aqui, ó, nossa main, a nossa development. A gente tem nossos 10 commits. Foram todas as alterações que a gente fez, né? Então a gente fez o initial commit, colocou nosso projeto, acionou um arquivo de teste, fizemos um rebase, depois a gente adicionou um arquivo para a gente fazer um conflito, né? Então a gente fez a alteração de teste, a gente fez o update para main, a gente fez outro merge, e a gente fez lá do git flow, né? A gente seguiu esse merge, adicionou a imagem de avatar, e a gente fez a merge de print release. E agora estamos todos certinhos. E agora você me pergunta, o que aconteceu com a tag? Aqui eu não sei, você vai acreditar? Não, não vai acreditar. Então vamos procurar essa tag. Ela deveria estar aqui. A tag não subiu. Vamos ver como é que está aqui na nossa máquina. Aqui em algum lugar mostra as tags. A gente vai ter que colocar esse... Vamos puxar as tags. Git push tags. Vamos ver se vai dar certo. Git push origin menos tags. Beleza, ele subiu a tag para a internet. Agora a gente vai poder ver a nossa tag. Vamos atualizar aqui. Tá aqui tá a nossa versão de tag 1.0.0. E ele vai criar um zip do nosso código e um tar.gz do nosso código. Então aqui a gente tem a nossa primeira versão brasileira. Certo? Então aqui está o comentário que a gente fez, tudo certinho. Então a gente fez um push da nossa tag. Nossa tag está no repositório. Então toda vez que a gente quiser verificar essa versão do código, ela vai estar disponível eternamente, sem ter modificações. E agora me pergunto, se eu não gostar da versão que eu fiz e quiser voltar o código, a gente tem duas opções, né? A gente pode voltar o commit. Vamos dizer aqui que eu quero voltar para esse commit. Então aqui, ó, tá vendo? Eu vou dar um checkout, eu posso voltar para essa versão. Vamos olhar aqui nossos arquivos enquanto isso. Provavelmente a gente tem aqui o nosso teste, nosso rebase, tudo certinho. Vamos agora a gente fazer... Vamos voltar aqui para essa versão antes do teste. Vamos ter só o rebase. Vamos voltar aqui para esse commit. Git checkout. Cadê aqui? Checkout detach. Também tem o número do commit aqui. A gente tem a interface aqui, a gente tem o número do commit, que é esse número aqui embaixo, tá vendo? 4B, tal, KE. E a gente também pode colocar aqui, ó, git checkout
E aí, tá vendo, ó, todo o histórico se foi, eu acabei indo para um detected, voltei a versão, aqui os arquivos sumiram, né, ficaram só o rebase de arquivo teste.txt. Opa! E aí, se eu quiser criar uma nova branch aqui, eu posso colocar um git switch -t, ele tá me explicando aqui o que eu posso fazer, né? Vai falar, você está detached head, ou seja, eu não estou em nenhuma branch, estou no commit apenas. Então, você pode fazer mudanças experimentais, tal, sem impactar nenhuma branch, apenas voltando para a branch. Se você quiser uma nova branch, com novos commits, se eu quiser criar um outro caminho a partir desse commit, eu simplesmente vou colocar aqui um git switch -c, o nome da nova branch. E aí, para mim desfazer alguma coisa, aí dá um git switch menos. Certo? Então, estou no head, eu não estou numa branch. Então, agora eu vou voltar para uma branch. Git pull. Provavelmente vai dar um erro, porque eu não estou numa branch. Então, git checkout. Quero voltar para development. Acho que é develop. Não é development. Voltei para development. Vou dar um git pull para voltar tudo certinho. Certo? Agora eu voltei aqui para a minha development, onde eu parei no último ponto. Então teve o merge da tag aqui. Aqui também teve o merge da tag aqui. Então teve dois merges, né? Uma na branch. Dá até para ver aqui, né? Quando a gente criou o release, né? A gente fez o merge na development e o merge na main. Então a gente tem esses dois mergezinhos aqui, bem legal. Então, aproveitando também falar um pouco sobre o dia a dia do uso do Git em empresas. Normalmente o que acontece é que dificilmente a gente vai conseguir fazer uma modificação direto na branch de developer ou na branch main, na branch master, né? Na branch principal. Normalmente essas branches são protegidas. Ou seja, para você conseguir fazer algum tipo de alteração, você tem que passar por um processo. Então, realmente, as branches protegidas têm esse foco e você não consegue. E como que é o processo? O processo que a gente fala é o processo de code review e pull request. Onde o que acontece? Nós terminamos de trabalhar nossa branch, né? Criamos nossa branch a partir da develop ou da main, realizamos todas as nossas modificações e quando nós finalizamos, em vez de realizar o merge direto, nós criamos um processo chamado de pull request, dependendo da ferramenta, é um merge request. E esse processo ele realiza um code review. O code review o que é? Outra pessoa normalmente, né, ela vai verificar o seu código, verificar se tem algum problema. Claro que não vai ser possível verificar tudo, mas ele vai fazer uma pré-análise para ver se está tudo ok, se não tem nenhum erro de digitação, nenhum problema semântico, alguma lógica muito incoerente, e vai fazer alguns ajustes. E aí, a partir daí, essa pessoa vai aprovar o seu merge request. E aí, quando tiver tudo ok, a própria ferramenta, né, garante com que o merge seja feito, né, que seja feita a mescla da sua branch com a branch de developer ou da branch de main. E o último processo é o CI/CD, né, que é o processo de automação para validação de códigos, análises ferramentais, construção de aplicação e entrega. Por exemplo, se eu quiser que no momento que eu fazer uma alteração do Git, eu gere uma nova versão, eu crio uma tag, uma versão, posso fazer uma automação para isso. Posso fazer uma automação para que a partir do momento que eu faço a mescla da main, o CI/CD ele suba um container, né, uma aplicação com a Unity instalada, que ela construa o jogo, faça um executável e que ela mande direto para Steam. Também pode ser feito isso. Então vamos lá. Vamos fazer um pull request pela própria interface do Git para a gente ver como é que funciona, né? Então se a gente pegar aqui, vamos trabalhar, vamos simular que nós estamos trabalhando. Voltando aqui para a nossa tag de development, vou colocar aqui git status para saber onde eu estou. Eu estou agora na branch de development.
Vou dar um git pull para sincronizar a branch com o que está na internet, né? Git pull. Ok, tudo certo. Vou criar minha branch, então git branch -b para criar a branch. Vou criar feature barra merge request. Opa, alguma coisa deu errado. Ah, né, git branch é o git checkout -b que já cria e já muda de branch. Então git branch feature merge request vai criar a branch. Se eu quiser já mudar direto, eu já vou fazer o git checkout, né, que é o comando de mudar de branch, git checkout -b, ele já cria a branch. Então git checkout -b feature barra merge request. Criei, já troquei aqui switch do new branch. E agora eu vou fazer a minha alteração. Vamos criar, vamos dizer que eu estou um pouquinho gripado. Vamos para nossa pastinha de código, aula git. Vou fazer uma cópia do avatar. Então agora eu tenho 2 avatares. Beleza, fiz uma cópia. Faz de conta que isso foi o suficiente para poder criar. Então vou dar aqui um git status. Ele vai mostrar que tem um arquivo que não foi rastreado ainda, né? Um tracked. Ele vai estar aqui também. Vamos fazer por aqui dessa vez a mensagem, né? Que seria o git add, git commit. Então aqui o git add é só você clicar aqui no maisinho. Aqui o git commit -m seria simplesmente colocar uma mensagem aqui. Vou colocar aqui um fit add new image new avatar commit, e aqui ele vai dar o git push publish branch. Beleza, então fizemos aqui, né? Ele está ainda subindo aqui. Então aqui nós temos a nossa feature mesh, aqui está a development, estamos à frente. Agora vamos criar nosso pull request. Dá para fazer o merge request por aqui também, né? Então tem vários jeitos aqui de fazer o merge request. Deixa eu ver aqui. Provavelmente aqui em cima não. Cadê merge request? É bom. Eu não sei fazer por aqui, mas não tem problema. Vamos lá para a interface do Git. A gente vem aqui no Git, a gente volta aqui para nossa aplicação, aula Git. Ele já aproveitou aqui, ó, ele já até mostrou para mim que já existe uma branch, né, que eu criei, que foi atualizada recentemente. Eu posso simplesmente criar aqui compare pull request, ou eu posso simplesmente aqui em pull requests vou criar um novo pull request. Aqui eu escolho qual que é a branch que eu vou utilizar, né? Então tá vendo setinha, a branch eu vou jogar na main. Então eu vou jogar qual? A minha feature merge request. Só que eu não quero jogar para main, eu quero jogar para development. Então ele vai mostrar aqui que essa é a mensagem do commit, né? Fit commit new avatar. Aqui embaixo vai mostrar os arquivos alterados, né? Então vai aparecer uma lista de arquivos aqui embaixo. E eu vou criar aqui o pull request. Ou merge request. Vou colocar aqui o nome. Vou colocar mais uma descriçãozinha, né? Aqui ele é pull request, né? Pull request adicional para um novo avatar. Aí eu vou criar o pull request. Eu posso setar aqui quem eu quero que faça a revisão.
Posso colocar aqui para mim mesmo. Assignees é quem vai realizar as ações, os reviewers. Posso colocar outras pessoas aqui. Criar pull request. Aí o pull request vai estar aberto. Vai dar tudo certinho. Se tiver algum processo de validação de código, ele vai rodar aqui. Algum CSD de merge request. Então, até aqui, ok. Você vai pedir para o seu coleguinha fazer uma revisão. Aí o seu coleguinha, ele vai chegar, ele vai ver aqui, ó, tem um pull request aqui aberto. Ah, tem pull request, beleza. Ele vai ver. Ah, tem um new avatar aqui. Ele vai olhar tudo certinho, vai olhar os commits. Vai olhar os arquivos alterados. Ele fala, não, ok, tá tudo certo. Se não tiver nada certo, ele vai escrever aqui, opa, tem alguma coisa errada no arquivo X. Inclusive, ele pode fazer comentários aqui também, tá? Posso colocar aqui, ó, esse arquivo aqui é igual ao antigo. Está certo isso? Aí adicionar esse símbolo comment. A outra pessoa também vai poder ver isso aqui. Então ela vai poder dizer, e quando tiver tudo pronto, ele vai falar, ó, não, era isso mesmo. Resolvi a conversação. Beleza. Aí a pessoa vai olhar, vou fazer aqui minha review. Pô, legal. Gostei do trabalho. Eu vou dar approve e submeter a review. Só um momento, por favor. E aí eu vou fazer um merge request e confirmar. E a branch development, o nosso merge request foi finalizado e foi finalizado o development. Aí eu posso já deletar a branch antiga e está tudo certo.